Vou completar aí. Completar não, né? Mais uma resposta que eu vi havia sido feito também um comentário ali no seriado, não sei se o nome do seriado é NJ ou do Unlock, né? Ali de uns presos que administram a prisão, né? Que foram a eles conferidas mais liberdades, ou foi a eles conferida mais liberdade, um maior grau de liberdade dentro ali da cadeia que eles frequentam e tal. Que eles frequentam, não que eles moram. Mas então, daí, se ele colocar um sujeito que eventualmente estava pegando um pedaço de comida, nem faz sentido, pegando um pedaço de comida, ele não poderia pegar um pedaço de comida da bandeja de outra pessoa e tal. E daí, ou pelo menos era sugerido que isso não fosse feito, no meu caso não faz sentido porque eles são contraditórios em relação ao próprio argumento, porque eles falaram que eu deveria, no caso, retornar para fazer a pregação, ou seja, foi sugerido que eu fiz. Então, quando eles colocam a questão do alimento, seria em relação a filhos espirituais. Eu estaria pegando alimento de outras pessoas, não faz sentido, porque... Bom, primeiro que eu não me alimento de filhos espirituais, a primeira coisa. Segunda coisa que nem meus nem dos outros. Segunda coisa que foi sugerido que eu poderia, no caso, retornar para fazer ali a pregação dos mandamentos. E agora ali estavam dizendo que eu não poderia pegar, mas disseram antes que eu poderia. Aliás, porque eu poderia e deveria fazer isso. Não entendi qual foi aí o argumento. E daí, eventualmente, uma senhora ali que era, por outras características, estavam colocando ali essa senhora para eventualmente representar ali um ataque e tal, que eventualmente ele estava sentado, porque ela tinha repreendido esse cara para não comer um pedaço de comida que tinha sobrado, e daí o cara brigou com ela e tal. E um outro detento o detento que dizia que acreditava no karma, né, que eu acho que ele, na verdade, ele não acredita no karma, acho que a fundamentação dele de repreender pessoas não é exatamente por karma, embora tenha ali alguma proximidade com alguma doutrina bíblica. Mas enfim, né, pode ser mesmo que o sujeito acreditasse no karma. E daí dá a impressão que eventualmente o cara que teria pego a comida restante representava a mim de alguma forma, e daí eu teria eventualmente desrespeitado ali quem estava me atacando, embora eu tivesse ali no caso, o sujeito talvez não tivesse tanta razão em relação às normas, mas ele tinha razão em relação ao fato de que isso na verdade não era nada de errado, e se a pessoa também se sentiu desrespeitada, digo, no geral, na realidade não era nada errado, e se eventualmente a pessoa se sentiu desrespeitada pela resposta que o sujeito deu, ela se sentiu desrespeitada por nada, ela que sofreu, não, e o cara não fez, não tinha feito nada errado. E daí, justamente, daí veio esse maluco dizendo que esse cara que tinha atacado a pessoa que tinha dito que ele não deveria comer ali o restante, esse cara, o restante de comida, esse terceiro, né, que veio, interessante isso, esse terceiro que veio eventualmente reclamar que havia um desrespeito, veja que ele fez uma análise, aquilo que eu digo que é uma análise estética. Ele fez uma análise estética, falou, não, mas talvez esse cara eventualmente esteja errado, ou faça alguma coisa errada pela atitude que ele teve, só que ele não vai falar isso. Mesmo que, na verdade, se a pessoa se sentiu desrespeitada, na verdade, quem também cometeu alguma coisa errada foi a própria, no caso ali, a policial que tinha feito esse tipo de comentário. Se eventualmente ela sofreu com a reação do outro detento que reclamou que ele podia comer o que estava sobrando, eu não faço isso em relação ao filho espiritual, não como ninguém, mas nem em termos espirituais, nem em termos físicos, o sujeito que eventualmente fez essa crítica, se a outra pessoa se sentiu lesada, quem na verdade tinha perdido proteção espiritual tinha sido a mulher, e não o cara que fez o ataque específico. E ele achou que. Aí tá, mas ele fez. O outro cara que quis defender a policial, esse outro detento, ele fez uma análise estética. Ele fez. Não, mas então. É karma, você eventualmente. Você fez alguma coisa, volta pra você, mas aí que tá, ele não tinha feito nada errado antes, porque quem tinha se ofendido era ela, então ele teria que ter feito outra coisa errada para perder a proteção espiritual. Não o fato de ter respondido ali no caso ao policial, porque ele teria razão, né, se eventualmente é policial. No caso, sofreu alguma coisa, quem perdeu a proteção foi ela, quem fez alguma coisa errada era ela. Então, esse detento que reclamou daí do sujeito que tinha comido ali o resto, esse detento ele fez uma análise estética, ele não fez uma análise que ele falou, não, ele está analisando pelo desrespeito, ele não está analisando se a policial, aí que tá, ele não está analisando se a policial fez alguma coisa errada para merecer perder a proteção espiritual e, portanto, se ofender com aquilo que o cara falou, ou mesmo talvez até com o que ele tinha feito de comer ali
a comida restante que tinha numa bandeja, uma comida que tinha sobrado. E como eventualmente ele faz esse ataque, que tá, ele não sabe se o cara cometeu. Então ele fala, cara, não, mas isso volta pra você. Não, tá, mas você não sabe se ele fez nada errado. Você tá atacando por aquilo que você acha que é uma imagem de que talvez ele tenha feito alguma coisa errada porque ele desrespeitou a policial. Embora, na verdade, ela teria perdido proteção espiritual também, porque se ela sofreu e se ela se sentiu desrespeitada é porque ela também tinha feito algo errado. Mas ele achou que se... Aí tá, o detento faz uma outra análise estética dizendo, não, mas se ele desrespeitou, ele também deve ter feito alguma coisa errada. Aí tá, e aí fala do... o detento diz assim, não, mas eu acredito no karma. Não necessariamente. Se eventualmente eu desrespeito uma pessoa, mas eu não fiz nada errado, aquilo não vai voltar contra mim, porque eu não fiz nada errado e o meu desrespeito estava correto e justo naquela circunstância. Né? Se eventualmente o cara que fez o desrespeito eventualmente sofreu, pode ser que ele tenha feito outra coisa errada antes, se realmente a situação não foi uma situação ali construída e inventada, né, para eventualmente me atacar. Mas se foi realmente uma situação real, depois vai ter outros problemas também no decorrer dessa história aí. Se eventualmente esse sujeito fez alguma coisa, ele poderia, ele desrespeitou, mas fez alguma coisa errada, ele vai poder eventualmente acabar sofrendo devido, no caso, a essa atitude, embora o pecado dele não tenha sido esse. Mas ele pode acabar, se ele cometeu outro pecado, ele pode acabar sofrendo pela resposta que ele receba dessa atitude, nesse sentido. Né? Que é a explicação que o cara que quis defender a policial, o cara faz essa explicação mais mal feita. Ele fala do karma, mas ele faz uma explicação insuficiente porque ele teria que ter dito que o desrespeito não era errado. Né? A fonte, o que levou de repente o cara a desrespeitar ali a policial, pode ter sido algo errado. Mas aí que tá, a fonte do que levou o cara a desrespeitar a policial poderia ter sido correta. Aí que tá. Ou também a fonte do que levou o sujeito a responder a policial, a fonte do desrespeito poderia ser correta, mas ele cometeu um outro pecado em outro momento, daí estaria sendo repreendido agora, que também é uma possibilidade. O cara ali do cara, não, o que você faz volta pra você. Não, mas ele esqueceu de falar que talvez a fundamentação do desrespeito tivesse sido correta contra o policial está errado. Aí, o nosso glorioso detento, né? Tentou ali fazer uma micagem e tal. Isso é contra mim totalmente errado, porque aí que tá. Se estão comparando alguém que eventualmente, se uma pessoa tenha no caso, me respondido, me atacado de alguma forma, eu desrespeitei, não, mas eu tenho que verificar se eu estava certo ou errado. Se eventualmente, aí tá, se volta para mim, pode ter voltado por outras coisas, não exatamente por eu ter retorquido pessoas que de alguma forma falaram alguma coisa contra mim, e daí eu retorqui, daí a pessoa que foi retorquida se sentiu desrespeitada, outras pessoas olharam de fora e viram que isso poderia ser um desrespeito, e aí que tá, poderia ser mesmo, mas não quer dizer que eu não teria razão. E se eventualmente vocês me respondem, eu posso sofrer por isso, mas por outros motivos. De repente, por outros pecados que eu tenha cometido, perdi proteção nessa. Mas é que tá. Agora, nos últimos vídeos que eu venho fazendo, venho provando que, na verdade, nesses contra-ataques que vocês fizeram, eu mostrei onde vocês estavam errados. Eu já sabia onde vocês estavam errados há bastante tempo. Não é o que vocês estavam falando. Exatamente porque eu entendia que havia dúvidas sobre justamente se as pessoas tinham aí autoridade para cobrar a questão mandamental sobre filhos espirituais e tudo mais. E daí na sequência disso manda um cara lá, porque aí o cara, esse detento que tentou proteger ali, a policial falou assim, não, porque aqui eu faço meu power team. Eu já cometeram uma contradição, né? Power team, mas a contradição inicial foi, como é que vocês dizem que eu não posso comer, né, o que sobrou de comida no outro, quando vocês mesmos dizem que eu deveria ter voltado para pregar? Vocês pediram para eu voltar para comer a comida, então como eles não conseguem trabalhar com a narrativa, né? Eu vi também um outro vídeo sobre a questão de, eu não sei exatamente sobre, porque eles tentaram justamente mas talvez seja a meu favor, eles tentaram, um pessoal aí tentou fazer um controle de narrativa, né? Eu não tentei porque eu não comecei a atacar essa questão em 2020, né? Trouxeram o tema e daí eu respondi, eu não tentei fazer esse controle de narrativa. Outras pessoas podem ter tentado fazer isso porque tentaram me atacar. Então, tá. Depois, na sequência dessa história da cadeia, né? Esse cara que eventualmente tinha causado desrespeito à policial, depois mandaram o cara o outro detento que defendeu o policial montou seu power team, o power team,
que, que ataca sem fundamento, né? Porque primeiro diz que não pode fazer uma coisa, depois diz que pode. É, né? Depois eu provando que havia dúvidas sobre isso. Eles podiam pedir que a pregação fosse feita, e depois dizendo assim, não, mas você não pode pegar. Disseram que pode. Essa realmente eu não entendi. Já um erro do Power Team. Então o Power Team já no começo está errado o Power Team. O Power Team se foi contra mim, já está errado no começo o Power Team. Aí depois manda um cara lá dentro da cadeia. Interessante, os policiais fizeram vista grossa, aí que o cara entrou junto na cela desse cara que tinha desrespeitado ali a polícia. Né? E aí deu porrada no cara. E aí a segunda contradição, o segundo problema. Disse assim, não, porque bateu na cabeça, daí mandou alguém para bater em mim, mandou alguém para bater em mim. Segunda contradição, como mandou alguém bater em mim quando eventualmente bateu em mim e eu peguei a ferida, abri sozinho para verificar se estava certo ou estava errado. Então vocês bateram, não, vocês deram uma pancadinha inicial que eu abri essa pancada para verificar o resto. A pancada maior fui eu que causei. E a pancada de vocês era errada, e era falsa. Nesse seriado, do que foi sugerido nesse seriado Unlocked. Então veja como eles não têm aqui eu não digo no mau sentido, eles não têm o domínio da narrativa. Porque eles falam uma coisa e nem lembram depois. Ou eles falam aquilo só para provocar, nem lembram depois também se aquilo é verdade ou não, se foi daquele jeito ou não. Então eles não têm o domínio da narrativa. Né? Esse é um primeiro ponto. E daí nesse segundo ponto tentaram, daí não, porque deu uma pancada, porque daí o cara falou assim, não, vocês não conversam antes. Não. É que seria mais uma, veja, não é questão de, e daí o cara lá, não, porque nós atacamos por causa do desrespeito, por causa do karma. Não. Terceiro ponto, vocês teriam que perguntar antes, porque isso afetaria a vida de outras pessoas. Ali não, ali afetaria só o detento. Veja como eles tiram da jogada. Aqui vocês teriam que fazer as perguntas sobre se a pregação dos mandamentos deveria ser feita, porque outras pessoas seriam afetadas por isso. Veja como eles dissociam a narrativa. Eles falam filhos espirituais como sendo comida, e depois, quando eventualmente vai atacar o sujeito individualmente, eu reclamo que eles deveriam ter perguntado antes, porque isso afetaria a vida de outras pessoas, eles esquecem do tema da comida. Eles só vão batendo. Aí que tá, eles dissociam, né? Eles fazem uma dissociação, eles só acham que eventualmente se refere apenas ao ataque que o sujeito teria que receber pela questão do karma. Mas na verdade seria a questão da comida. Então, ali no caso a comida não afetaria a vida das outras pessoas, mas aqui a comida representa pessoas. Então eu falar dos mandamentos, isso teria repercussão na vida das pessoas. Claro que teria que perguntar para mim. Óbvio que sim. Ali talvez não era importante. Vocês não perguntam antes. Claro, no caso ali, porque o tema não era tão relevante assim. E você comer ali a comida de outra pessoa que tinha sobrado, que a pessoa já tinha deixado de usar a bandeja. Você não estava roubando da pessoa porque a pessoa já tinha parado de comer. Não, então aí tá, eles fazem uma série de dissociações que não tem sentido nenhum. Claro, isso eventualmente não teria tanta importância coletiva. Falar dos mandamentos para as pessoas tem importância coletiva. Mas nós não vamos perguntar por causa da questão do desrespeito. Não, mas não é questão de desrespeito. Vocês são obrigados a perguntar para mim para verificar se isso é o melhor para as outras pessoas. Para verificar as possibilidades de resultados naquilo que poderia ser a pregação dos mandamentos aos demais. E isso influencia e impacta. Então não é só uma questão individual de desrespeito. Eu tive que fazer o desrespeito porque eventualmente houve comentários errados contra mim, corrigi tudo até o final de 2021, naquela circunstância. Aí atacaram por causa do desrespeito. Tá, mas esse tema não é coletivo? Não, mas ali, se for comparar com a prisão, ali seria comer o que estava na bandeja do outro. Vocês estão comparando com filhos espirituais. A comparação é essa. Não, mas claro, a comparação é com filhos espirituais, mas comer o que sobrou da bandeja do outro, isso não é tão importante. Não vai ter resultado coletivo. Aí vai lá na cela do sujeito, daí o sujeito pergunta, mas vocês não perguntam antes. Não só não pergunta antes, claro, eu concordo com o cara, ele tá certo, esse cara que desrespeitou o policial, e ele diz assim, não, vocês não perguntam antes. Ele tá certo, mesmo que seja uma questão meramente individual. Mas no meu caso era pior, porque a questão era coletiva, porra. Terceiro, quarto problema já constatado nisso daí. Não, porque aí o cara que entrou na cela, não, porque você causou desrespeito. Não, peraí, eu causei desrespeito, mas vocês têm que perguntar antes porque o resultado é para os demais. Então ele muda.
de certa forma, o tema e principalmente as consequências. É óbvio que teria que perguntar para mim. Né? Então, primeiro ponto. Então, não pode atacar. Tem que atacar por desrespeito. Mas como se o resultado em relação aos demais? O desrespeito a uma pessoa, seja lá quem for, que eventualmente tivesse me atacado antes, isso é menos importante que o resultado coletivo. Não que não tenha nenhuma importância, mas aí você vai ter que, por causa do resultado coletivo, você vai ter que fazer a pergunta para trabalhar o tema da melhor maneira possível. Ou talvez não da melhor maneira possível, mas da melhor maneira, ou de alguma maneira melhor, do que você tentar isolar em mim, fazer uma coisa injusta e levantar falso testemunho, porque eventualmente teria cometido um desrespeito, que é menos importante que o tema coletivo. Burramente, uma atitude burra de quem eventualmente trabalhou com esse tema dessa forma. Quando aqui a questão coletiva é manifestamente mais importante que a questão de desrespeito a quem merecia ser desrespeitado. Né? Então, esse ponto. E não fiquem pagando, vocês mereciam. Vocês mereceram desrespeito. Se vocês perderam a proteção espiritual. Não, mas esse desrespeito mas eu não me senti exatamente assim tão soberbo e orgulhoso de eventualmente ter desrespeitado as outras pessoas. Posso ter cometido outros pecados. Né? Apenas essa questão, talvez isso que me fez perder a proteção espiritual. No entanto, se eu desrespeitei alguém e perdeu a proteção espiritual, a pessoa mereceu. Tá. Aliás, as pessoas mereceram. Né? Então, essa questão. E outra. Abri e falei, não, porque daí o cara entrou na sala do outro, daí bateu na cabeça. Não, para, minha cabeça tá vazando sangue. A cabeça do cara tá vazando sangue. Olha, poderia estar vazando sangue, mas aí, outra coisa, os ataques não foram só de vocês, não. Power Team, não é bem Power Team, não. Ou pelo menos o Power Team, nós temos que considerar que no Power Team não tem só pessoas, não tem só pessoas nesse Power Team, não. De qualquer forma, não importa, porque não. Sendo pessoas ou não pessoas que eventualmente me bateram espiritualmente, eu também abri a ferida sozinho, né? Em grande parte, talvez até eu tenha feito a maior parte dessa questão. Bom, ou não, né? Mas eu fiz boa parte também da abertura dessa ferida. Na verdade, quem me atacou não fez exatamente uma abertura tão grande. Não foi em relação a detalhamento, não. Foi algo, era um detalhe que eu, no caso, passaria a trabalhar outros temas, mas aí tá, muita coisa ali veio, aí tá não em derivação do ataque. O ataque não abriu tanto. O ataque, na verdade, o ataque foi sugerido, apenas levava, na verdade, a uma ou algumas poucas questões. Né? Levava algumas poucas questões que eram importantes, mas aí que tá, a quantidade de detalhamentos foi eu abri, e no caso ali outras vamos dizer, outras forças, né, abririam ali outros detalhamentos em relação a pontos sobre essa questão de filhos espirituais. Então eu não acho que não, porque como o sujeito reclamou ali no Senado, talvez tenha sido uma situação construída e falsa, né? Não sei, não tenho certeza, mas estou dizendo assim, se foi no caso ali uma situação falsa, eu pedi porque a minha cabeça estaria ali machucada, né? Na comparação ali a cabeça do cara estava sangrando, minha cabeça não foi algo tão grave, mas foi algo metodologicamente, filosoficamente grave, mas não fisicamente grave, como foi no caso do maluco ali. E daí pediu, não, para. Não, no meu caso foi diferente. No meu caso, porque eu não pedi para parar em termos do ataque. Aí que tá, não que seja uma vergonha pedir para parar, não estou dizendo que seja isso, mas é que no meu caso estava sendo continuada por outras forças estavam, que não eram forças físicas, não eram pessoas que estavam lançando novos argumentos. No caso específico, houve um argumento inicial que não era exatamente só por causa do argumento, algo na verdade, algo tão machucador, porque só abria poucas questões. Então, dizer que algo que exatamente me machucou muito ali no seriado, talvez estava forçando. Não, teve alguma. Mas eu já falei isso antes, não há nenhum comprometimento em dizer isso. Eu já falei antes, o que vocês fizeram a nível de ataque foi apenas 30%. Aí que tá, porque o resto fui eu que tive que descobrir sozinho e, eventualmente, influência de outras forças, quer dizer, mas foi pela questão de outras forças. E pela minha própria intervenção, quer dizer, bater na minha cabeça, bateu na minha cabeça, não, bateu na minha cabeça, eu, sozinho, eu abri
Depois o resto para verificar o restante das informações. Aliás, é falso testemunho, porque ali deles, porque eles estavam dizendo no seriado, dizendo assim, não, nós aqui ali abrimos a questão e ele está dizendo que ele caiu e bateu a cabeça, é inacreditável. Não foi isso que eu falei, porque não houve acidente. Eu abri de propósito os outros pontos do tema, né? Já que o tema foi aberto, agora outras coisas eventualmente serão abertas. Não houve 3 situações aqui. Primeiro, fizeram o ataque no sentido de eventual exposição do tema, que abria alguns pontos, eu trabalhei outros pontos sozinho, tive que descobrir informações sozinho. Ele caiu sozinho. Não, eu descobri informações sozinho sobre isso, então não caí, eu descobri informações sozinho, não é a mesma resposta. Esse cara deu uma resposta de cair, para fingir que eu não tinha tomado porrada, não, eu não falei, não fiz isso, eu descobri informações sozinho, não para fingir nada, porque a informação foi eu que descobri sozinho, as informações sequenciais, e outras que eu pensei, então teve, bateu a cabeça, não, mas eu caí aqui sozinho. Não, mas eu não me acidentei, eu descobri as informações sozinho. Eu abri mais a ferida sozinho, como se eu tivesse... Tomei porrada na cabeça e eu abri a cabeça sozinho, de propósito. Porque eu sabia que as questões... Uma coisa puxava a outra. Uma ideia que eu descobria puxava outra, levava a outra questão crucial, uma outra questão muito importante. Às vezes a questões talvez menos importantes. Uma coisa ia puxando a outra, era uma bola de neve. Então aquilo foi um ponto inicial que era importante para algumas coisas específicas e algumas delas eu já planejava, inclusive, pesquisar antes, só que eles tentaram pressionar em coisas que eventualmente eu já sabia. Então, não, batemos na cabeça. Não, mas fui eu que abri a ferida. Teve outras forças também. Houve outras forças que interferiram em algumas questões. Não, nós abrimos. Não foi o que aconteceu. Você fingiu que se acidentou? Não, também não. Eu abri sozinho. Eu fiz de propósito, eu não me acidentei. Então houve outra contradição. Como se vocês vão assumir? Não, porque nós demos a porrada, nós que eventualmente machucamos aqui, nós que machucamos negativo, fui eu que depois continuei revirando o tema. Eu continuei revirando o tema. Então como é que vocês deram uma porrada e eu peguei o grosso da maior parte do tempo e pesquisei sozinho? Então como é que é? Não, porque nós demos uma porrada. Não, a porrada de você, como eu falei, não chega a 30%. Não, mas vocês estão interpretando erradamente como se a porrada que vocês deram cobrisse todo o tema. Não. O resto fui eu que fiz. Então não tem nada a ver. Besteira. E outras coisas, eventualmente, vamos dizer, eu acelerei um pouco algumas dessas coisas, mas algumas delas eu já iria pesquisar depois também. A questão ali é que eu tinha que, infelizmente, me apressar nesse tema, porque a imagem já tinha sido sacrificada por vocês, porque já tinha visto que se vocês tinham feito esse comentário, vocês continuariam expondo, o que seria algo terrível. E vocês continuariam expondo, pressionando já com informações muito presumidas e falsas em relação a esse tema, e eu não teria como responder, porque eu não tinha como perguntar ainda, porque eu não tinha coragem. Mas eu fui aos poucos fazendo sozinho. Então nós demos a porrada. Aí que tá, vocês estão o argumento de vocês é falso testemunho, porque vocês estão falando como se vocês dessem a porrada. E o tema inteiro já estava trabalhado porque vocês deram a porrada. Ou seja, vocês deram a primeira porrada, o tema inteiro 100% já foi trabalhado na primeira porrada. Claro que não, cara. Que absurdo. Como se eu deram uma porrada e falei, não, agora eu vou abrir mais para eventualmente para justamente abrir mais a ferida, para eventualmente tirar algumas coisas e por meio dessas coisas que eu tiraria da cabeça, curar a própria ferida. Ou não só isso, mostrar que vocês estavam errados também, né? Ou seja, eu iria pegar o resultado da ferida e jogar na cara do infeliz, que eventualmente ali tinha atacado o maluco que estava preso, né? Do infeliz não, dos infelizes. Eu aqui justamente faço isso para muitas pessoas. Porque são muitas pessoas que concordam com isso. No meu caso, o que eu estou falando aqui, a resposta que eu estou dando não é só para uma pessoa, é para várias pessoas que coadunam com esse tipo de comportamento e argumentação contra a minha pessoa, quando deveria ser uma coisa discutida a nível lá. Karma? Vocês poderiam ter falado a verdade. Poderiam ter perguntado, poderiam ter me criticado em outras coisas. Karma, né? Eu desrespeitei, mas eu estava certo em desrespeitar, né? Nós demos uma porrada na cabeça. Não, peraí, vocês deram uma porrada na cabeça e eu abri a porrada na cabeça para pegar as respostas e jogar na cara de vocês que acreditam nessa informação e que me atacaram, né? Então vocês deram uma porrada na cabeça, não. E eu peguei o que estava dentro da cabeça e joguei em cima de vocês, né? Vocês não deram uma porrada e abriram o tema inteiramente. Isso não existe. Isso não existe. Esse ponto. E além disso,
houve continuação de tema também pela interferência de outras forças espirituais, então não foi, com certeza também não foi só assim. Então fica esse complemento no canal e mostrando todos os pontos dessa tentativa de falsa narrativa infeliz, né? Desinteligente, não tô ali uma coisa que foi dita no seriado, que eles estão tentando fazer o experimento de, como eu falei, conferir mais e maiores liberdades ali aos detentos. E daí o xerife, né, que é ali o chefe da penitenciária, do presídio, o que for, ele falou assim, não, porque vocês estão na cadeia que isso define quem vocês são justamente. Eu não estou criticando as pessoas porque elas são. Porque elas estão ali na cadeia. Só estou dizendo que a atitude delas, a comparação que elas tentaram fazer, e que alguém por trás sugeriu esse tipo de comparação, esse tipo de linguagem, usar ali a linguagem que tinham batido no detento, que tinha tentado pegar alguma coisa dos outros, o que é mentira, porque foi justamente dito que a pessoa deveria fazer isso. A linguagem, né, usada é criticável, então eu não acho que as pessoas são definidas por estarem na cadeira, aquilo não. No detalhe, eu acho que até isso representa, mas representa apenas uma pequena parte do que a pessoa é. Se a pessoa está na cadeia, tirando as hipóteses de engano do Estado, engano do poder público, ou mesmo falso testemunho, pessoas que estão lá, porque alguém no governo levantou uma falsa informação e a pessoa acabou lá. Tirando essas hipóteses que são as mais exageradas e graves, eu acho que a cadeia representa apenas uma pequena parcela da personalidade daquela pessoa que está lá. Se a pessoa está lá porque ela fez alguma coisa para merecer algum tipo de sofrimento, quando a pessoa deva ser lançada ou jogada lá com justiça. Né? Tentando jogar lá, a pessoa não fez até algumas outras coisas erradas, mas não fez aquilo que foi acusado, porque ela vai para a cadeia. Não. Também nós podemos pensar outras situações, mas estou dizendo. Eu acho que o fato da pessoa estar na cadeia não define quem ela é. No entanto, aí tá, as atitudes dentro da cadeia podem definir quem a pessoa é. E esse pessoal que é o Power Team, as atitudes de vocês estão demonstrando, talvez, a aceitação disso, estão demonstrando. Bom, você pode pensar em uma situação ou outra que talvez até eles estão fazendo isso por alguma razão específica e tal. Mas de regra, assim, se você não tiver ali algumas justificativas que não vão justificar inteiramente a conduta, mas na hipótese de não havendo justificativas que seriam apenas justificativas parciais, porque eu não entendo que haja justificativas totais de me atacar nesse caso, talvez em nenhum caso, mas em havendo justificativas parciais ou em não havendo justificativa, isso demonstra apenas a maldade dessas pessoas. A maldade dessas pessoas. E quantos pontos eu nivelei aqui que as pessoas estavam erradas? Bateram a cabeça, nossa, mas agora eles são 100% responsáveis por todo o sofrimento que eventualmente eu tive nessa questão, quando na verdade o argumento deles teria apenas 30% de importância. E eles levantaram uma questão que até poderia ser crucial, mas eu descobri as outras questões cruciais. Né? Então, não vejo essa questão aí. Até porque poderiam levantar essa questão crucial e não haver nenhum outro pensamento sobre o tema. Né? Então, eu fui verificar as outras questões cruciais justamente, até porque nos outros pontos que eventualmente eram levantados, sempre eu poderia encontrar nesses pontos alguma coisa que responderia, não só, mas responderia a crítica original e outras que eventualmente seriam derivadas. Né? Ou mesmo não derivadas, questões que eram também questões originais e que também, ali na minha pesquisa, eu poderia conseguir, no caso, responder. Né? Então, claro, como se apenas eles levantando um argumento inicial. Isso, eventualmente, fosse, no caso, o único que seria totalmente crucial, no caso, para todas as outras questões, que inclusive, erro deles, porque eventualmente que já seriam trabalhados, ou seja, eles eventualmente ameaçarem trabalhar com o tema, é como se os outros, como se eu não fosse fazer isso, como se eventualmente os outros temas não fossem, no caso, ser trabalhados. Né?
não fosse ser trabalhados e como se fosse a única questão crucial. Aí que tá. E como se a minha pesquisa não completasse, no caso, a questão crucial, que eles levantaram isso que eu quero dizer, que eles levantaram incompletamente. Como é que é a porrada de vocês é assim? Nossa, uma coisa tão contundente, né? Mas vocês não fizeram nenhum comentário completo, pô. Então, esse... Então, fica esse complemento. Vale.